O que esperar para os bancos brasileiros que estão listados na Bolsa neste ano? O atual cenário macroeconômico não é simples, assim como o que se desenha para até o final do ano. É justamente sobre isso que falaremos no Safra Insights de hoje. E quem está na minha companhia hoje para a gente fazer essa análise do setor financeiro, dos bancos especificamente na Bolsa, é Daniel Vaz, que é Head do setor financeiro de Research da Safra Corretora. Tudo bem, Daniel? Tudo Como é que você bem? está? Como vai? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. Bom, então já vamos começar falando aí sobre cenário macroeconômico né, e o que a gente vislumbra para os bancos a partir deste ano. Bom, a gente vive, claro, um cenário aí meio desafiador, temos juros elevados, tivemos aí altas, aliás, de juros pelo Banco Central, devemos ter mais pela frente, enfim, um cenário que não é fácil para os bancos porque pressiona margens, né, aumenta o custo de captação, enfim. Então, dado isso, Daniel, o que a gente hoje enxerga de cenário para frente para os bancos de uma maneira geral, dos bancos que estão na Bolsa, né, que estão sob a nossa cobertura? Assim, quando a gente olha, principalmente, o dado que mais chama atenção é a revisão de inflação que a gente tem visto via Focus, né, o boletim Focus do Bacen, os juros que está sendo colocado, se ele vai ser suficiente ou não para conter essa inflação que o mercado está estimando. Então, os bancos, claramente, eles têm um apetite mais baixo, né, principalmente quando a gente olha para os incumbentes, os bancos maiores, eles começam a ter uma revisão de apetite porque eles começam a enxergar lá na frente uma possível vinda de deterioração do ativo, né, ou seja, a inadimplência. Então, quando a gente ouve o discurso dos bancos agora, a gente vê uma cautela claramente posta para crescimento de carteira do ano que vem, no caso 25, né, para esse ano. E aí, quando a gente faz a nossa revisão, né, de modelos, de expectativas e estimativas, a gente começa a dar preferência para quem tem mais resiliência durante os ciclos piores, né? Então, no caso, o Itaú. O Itaú ele tem mais proteção, né, visto que ele faz um hedge das novas originações e você não tem tanto risco de curva quanto você tem no Bradesco e no Santander. E você tem um cliente mais focado no Sudeste, um cliente um pouco mais alta renda comparado com o Bradesco, que ele está mais spread pelo Brasil, né, espalhado pelo Brasil e umas presenças em municípios, como ele dizia anteriormente, 99,9% dos municípios o Bradesco está. Então, nesse cenário, a gente rebaixou o Bradesco para neutro. Então, o Itaú é o nosso único banco como outperform ou recomendação de compra, porque o Bradesco ele tende a mudar um pouco a história que ele estava contando, né? Então, o Bradesco ele contava uma história de recuperação de margem, recuperação de ROI, porque o banco ele vinha sido muito afetado pelos últimos ciclos, né? Então, você para essa história de recuperação, a reestruturação do Bradesco ela continua, a estratégia do Bradesco continua, só que você tem um pênalti, né? Você tem uma lombada aí no meio do caminho que você joga o juro nesse patamar, você acaba impactando o crescimento e margem dos bancos. Então, justamente o que você falou, custo de captação aumenta e você tem que reprecificar sua carteira pré, que é a carteira do varejo, em 1 ano e meio, 2 anos, que é a duration da carteira, porque você tem o funding que ele é pós, majoritariamente, só que sua carteira é pré, para 2, 3 anos, eventualmente em produtos mais longos são até maiores, como veículos, né? Então 5 anos de prazo. Então esse é o ponto, você tem compressão de margem, você muda a narrativa do banco, você tem uma regulação que ela vai mudar ainda com a 4966, que é a 4966, a nova 2682 do Banco Central. Então você muda o requerimento de provisão para os bancos, você muda a maneira de como isso é calculado, como você acelera provisões logo no início. Então tem muita coisa mudando para os bancos esse ano e a gente preferiu optar pelo Itaú, que é o play mais safe, com bastante espaço para distribuir dividendo, né, que vai vir agora com o anúncio do quarto TRI. É isso, assim. E a gente tem o Banco do Brasil, que é um play mais descorrelacionado de tudo isso por conta do agro. Então, já me adiantando aqui talvez no Banco do Brasil, ele continua como neutro na nossa cobertura, mas dentre os neutros ele é o que mais me chama a atenção, porque ele teve uma piora de expectativas por conta do agro. E o agro começou a chamar inadimplência, você via RJs nos produtores, preço de commodity no 24 ele caiu bastante. E aí o que começa a acontecer agora? Uma safra boa, estimada pela Conab, melhora de preços de commodities nos últimos prints que a gente viu, e o dólar, né, médio desse ano ajuda o exportador, porque ele vai exportar a commodity num preço melhor para ele em real. Então a saúde financeira do agro parece melhor que 2024 e você descomprime o risco para Banco do Brasil. E então
dentre os bancos na nossa segunda preferência ali, seria o Banco do Brasil hoje. Tá? E aí, Certo. eventualmente, a gente pode falar de Nubank mais para frente nas suas perguntas, que é um play completamente diferente, né? Perfeito. Bom, você já elencou aqui, né, já citou 3 players que a gente cobra aqui dentro do banco. Então, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Então, queria só que você trouxesse mais os outros, né, players do setor financeiro que estão na bolsa, os outros bancos que a gente também cobra aqui, só para pontuar para quem está nos acompanhando. E já aproveitando, né, você já falou um pouquinho desses 3, já pode emendar também com o que a gente enxerga para esses outros players e também nossa recomendação para cada um deles. Tá. Então, o Itaú ele é o único banco como recomendação de compra. Com outros dois que a gente tem como neutro é o Santander Brasil e o Nubank. Então, começando o Santander Brasil, que ele é mais correlacionado com os outros bancos que a gente já falou, com os incumbentes, ele tem o mesmo problema de Bradesco na parte de compressão de margens, porque ele não faz o mesmo tipo de hedge que o Itaú faz, então você vai ver uma carteira pré que ela demora a reprecificar, o Santander, a financeira do Santander é muito importante, dos veículos, então você concedeu empréstimos que vão demorar a ser reprecificados nas novas rolagens de dívida, e você tem um funding que vai machucando a sua margem em 2025. Então o Santander está até mais cauteloso que o Bradesco, só que o Santander está num nível de rentabilidade superior ao Bradesco, porque ele não passou tudo o que o Bradesco passou nos últimos ciclos em termos de ser necessária uma reestruturação do banco, do modelo de cultura clássica como era o Bradesco, para alguma coisa mais nova ou perto do que o Itaú fez nos últimos 5 anos também. Então, você acaba quebrando alguns paradigmas, contrata gente de fora, em posições altas assim para o Bradesco, como você não tinha anteriormente. Então, o Santander ele parte de um ponto de largada melhor do que o do Bradesco, só que ele sofre dos mesmos males e também acaba sendo um banco muito vocal agora de que eles vão ser muito moderados e esperam um crescimento de carteira próximo a 5% ou 6%, que é onde o banco tem apontado, diferentemente da Febraban, que a expectativa é 9% de crescimento para esse ano. Então, acho que tem um viés baixista para esse 9% também, mas o Santander me parece um pouco mais negativo com esse ciclo. Tá certo. E o Nubank ele é completamente descorrelacionado de todos esses, porque todos os bancos que a gente falou até agora tiraram um pouco o pé do massificado, focando no alta renda e corporates, né, nas empresas, e o Nubank ele está ganhando muito share, ganhando muito espaço no massificado. Né? E aí qual que é o ponto? A gente vê o Nubank como neutro também, né, porque a gente não tem uma clareza do que ele consegue continuar nesse movimento e tão rápido e tão expansivo como ele fez nos últimos anos, porque posto esse cenário macroeconômico, certamente em algum momento do ciclo vai machucar, né, a inflação de alimentos, o poder de compra do cidadão comum brasileiro, assim, ele acaba sendo machucado em algum momento do ciclo e a gente vê que o Nubank está acelerando tanto que as expectativas, né, postas no consenso dos analistas para o Nubank está muito alta. Então, ele está entre dois cenários. Ou ele vai ver um cenário macroeconômico pior e confiar no modelo e falar, eu consigo continuar acelerando, mas com um questionamento grande, né, se esse ciclo não vai machucar ele também, ou ele segura um pouco mais o crédito, como os bancos têm sinalizado, e as expectativas do Nubank estão erradas para frente. Então, como que ele passa por esse ciclo, ou pior? Ou ele continua acelerando, que vai ter muito questionamento, e se lá na frente ele conseguir ser vitorioso, acho que tem uma apreciação muito grande na ação, mas me parece um cenário difícil, me parece um cenário com uma simetria ruim hoje para estar posicionado no Nubank e olhando para 2025 como um todo. Então eu prefiro um play mais safe, né, como a gente tem falado, que é o Itaú. Então, da nossa cobertura de bancos, é o Itaú que é a preferida. Tá certo. Bom, então só recapitulando aqui, Itaú a preferida, em segundo ali entre os neutros, Banco do Banco do Brasil. Brasil e o resto depois, né? Aí o resto, hoje talvez onde eu ficaria mais negativo é o Bradesco. Uhum. Acho que o Bradesco tem uma certa dificuldade de voltar nessa narrativa de reconstrução de rentabilidade, né, o ROE do banco, certamente com capital um pouco mais apertado. Então, eu até prefiro o Nubank durante esses 6 primeiros meses de 25, porque não vai ter uma clara desaceleração. Talvez no segundo semestre eu fique mais negativo com o Nubank, porque aí sim a Selic já vai ter atingido o pico, a inflação já vai ter afetado o poder de compra dos clientes. Então, o Nubank me parece mais uma história de late 25 para ser um play pior. Então, por enquanto, eu prefiro ficar mais negativo com o Bradesco. Tá certo.
Bom, Daniel, já caminhando já para o final da nossa análise aqui, queria te perguntar, né, para o investidor que ainda não está posicionado em alguns desses papéis do setor financeiro, né, especialmente de bancos, como a gente tem falado aqui no programa, qual que é a sua principal recomendação, principal conselho para esse investidor? O que ele precisa observar nesse momento, né? A gente já disse qual que é a nossa preferência, que é Itaú, mas para ele fazer até a própria análise, né, caso ele queira, ele tem esse direito de fazer mesmo. Então, qual que é o principal conselho para quem quer se posicionar em algum desses papéis? O resultado do quarto tri, ele é uma foto de um tri que já passou e, ao mesmo tempo, ele tem o guidance para 25. Então, o management, né, os executivos dos bancos, eles vão falar quais são as expectativas de carteira, margem, provisão, para você ir construindo um cenário para aquele banco, que é justamente o que a gente chama de o guidance, né, que as empresas soltam. Então o quarto tri ele é legal porque você vai ver a foto e vai entender qual que vai ser o filme que eles estão desenhando. Então o investidor que quer olhar, né, um horizonte de 1 ano, ou de 2, 3 anos também, pensando como que o banco vai ser conduzido, né, esse ano, ele vai ter que prestar muita atenção no guidance. Então, no speech, né, no tom, o que os grandes CEOs estão falando nesse momento. Se é cautela, se é desaceleração, se é aceleração, se é consistência. Então, me parece que um banco que tem mais resiliência e passar um guidance que ainda aponta para um crescimento moderado é um guidance factível. E, nesse sentido, eu acredito mais no guidance do Itaú para surfar esse ano, porque vai ser um guidance mais moderado, com certeza que o Itaú nunca é muito arrojado, e o Banco do Brasil também acho que aponta para um guidance melhor justamente pelo agro, né, desse ciclo melhor que eu falei. Então, são duas ações que pagam bons dividendos, né, assim, então dividend yield perto de 10% para as duas, então você tem um carrego positivo com histórias que não são tão machucadas pelo macro. Certo, e você falou de dividendos, né? Só recapitulando também, a gente tem um programa especial, um Safra Insights, sobre dividendos, justamente, né? Trazendo as recomendações que temos aqui no Safra para que você busque montar uma carteira com dividendos, que é importantíssima para esse momento, né, Daniel? Esse momento macroeconômico que a gente está passando e pelo que a gente espera para 2025, é importante que o investidor esteja posicionado dessa forma. Então, tem essa estratégia. Daniel, encerrando aqui mais um Safra Insights, obrigado pela sua participação, uma análise super objetiva, super direta e simples para o investidor entender bem como se posicionar dentro do setor financeiro na Bolsa. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Obrigado a vocês. E agradeço sempre a você que está conosco nas produções que trazemos aqui, especiais para o canal oficial do Banco Safra no YouTube e também para as outras redes em que estamos presentes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só ativar o sininho para não perder nenhuma das análises e conteúdos especiais como esse que fizemos sobre os bancos que estão sob a nossa cobertura na Bolsa Brasileira. Então um abraço, bons negócios e até o próximo Safra Insights.